Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, o programa que traz as principais notícias que vão pautar o seu dia, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. Pois é, sempre nesse horário a gente apresenta as pautas mais importantes e começamos mais uma vez com o cenário internacional. De olho na Venezuela, com o enviado especial do Estadão, Pablo Pereira, que está acompanhando já o terceiro dia de protestos convocados pela oposição. O governo de Nicolás Maduro reage afirmando que a oposição, na verdade, quer uma guerra civil, e o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, convocou uma greve geral do funcionalismo público. Hoje de manhã já foram registrados confrontos com forças leais a Maduro, desobstruindo prédios públicos que estavam ocupados por manifestantes. Já são 2 mortes na Venezuela, segundo a ONG Observatório de Conflitos. Outro problema que observamos daqui é lá em Roraima, né? O estado está sofrendo bastante porque o fluxo de venezuelanos que está cruzando a fronteira não para de aumentar. Só nos últimos dias 800 pessoas fizeram esse percurso, o que acaba lotando hospitais, escolas. Inclusive é o relato da repórter enviada pelo Estadão, a Cineida Correia. Também há uma outra preocupação em relação à interiorização desses venezuelanos, que deveriam ser transportados, né, de Roraima para outros estados brasileiros. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, disse que isso vai ser intensificado, mas também fica outra questão em suspenso que a gente analisa hoje, é sobre o fornecimento de energia lá no estado, porque a linha de transmissão não foi construída, tem um prazo aí de 3 anos para ela ser construída, né, e para fornecer energia aqui ligada ao sistema nacional, e além de tudo, existe uma comunidade indígena no meio do caminho. Entre os nossos assuntos internos, destaque para a reforma da Previdência, que ficou meio morna nessa semana por causa de um feriado de ontem, né, o 1º de maio, em Brasília, né? O pessoal debandou, mas a reforma da Previdência agora entra num clima de disputa eleitoral já. Isso porque ontem, nas comemorações de 1º de maio, o deputado Paulinho da Força, Paulo Pereira da Silva, que é do Solidariedade, disse que o Centrão, né, que é aquele conglomerado de partidos, pretende desidratar a reforma da Previdência porque aprová-la significaria garantir a reeleição de Jair Bolsonaro em 2022. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já reagiu dizendo que não acredita que o Centrão vai fazer isso. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro faz uma operação hoje lá na região da Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro, em busca de informações, computadores, documentos, para integrar aquele inquérito que apura o desabamento de 2 prédios e a morte de 24 pessoas. Essa operação está em andamento, inclusive já foi feita uma vistoria ali na Associação de Moradores do bairro, porque aquilo lá funcionava, segundo alguns relatos, como uma espécie de imobiliária informal desses prédios que caíram. Bom, vamos falar agora de futebol mesmo, futebol ofensivo, porque hoje tem um confronto interessante no Campeonato Brasileiro, Santos e Fluminense, porque estarão frente a frente 2 técnicos que são conhecidos pela ofensividade, por marcação cerrada ali na saída de bola do adversário. O Jorge Sampaoli, ou Jorge Sampaoli, cada um pronuncia de um jeito, técnico do Santos, e o Fernando Diniz, brasileiro, técnico do Fluminense. O Fluminense perdeu o primeiro jogo, não tem nenhum ponto. O Santos tenta se igualar ao São Paulo e ao Atlético Mineiro, que estão liderando o Brasileirão com 6 pontos. O jogo é hoje às 7h15 da noite na Vila Belmiro. Esse confronto interessante aí, Brasil e Argentina também. E o aniversário de 500 anos de morte de Leonardo da Vinci é celebrado hoje com a divulgação de um esboço de um retrato do artista, o mestre renascentista. Isso acontece lá em Londres, numa exposição no Palácio de Buckingham. Então todo mundo querendo saber como é que esse esboço foi feito e por quem. É isso aí, você acompanha estas e outras notícias ao longo do dia nas multiplataformas aqui do Estadão. Valeu, obrigado. Até amanhã.